Apresentação: Helena Cristina Grilli Gama. Oh, glória a Deus! É tempo de florescer, mulher. Floresça em tempos difíceis. Por mais difícil que seja a situação, floresça! Somos do jardim de Deus, escolhidas para transformar, espalhar o bom perfume e vidas abençoar. Onde há ódio, leve o amor. Onde há guerra, leve a paz. Onde há tristeza, leve a alegria. Esperança de um novo dia. Floresça, floresça, servindo com amor e alegria. Floresça, floresça, floresça. O bom perfume de Cristo ao mundo. Floresça. É tempo de florescer, mulher. Floresça no teu casamento, floresça na tua família. Floresça. Somos do jardim de Deus, escolhidas para transformar, espalhar o bom perfume e vidas abençoar. Onde há ódio, leve o amor. Onde há guerra, leve a paz. Onde há tristeza, leve a alegria. Esperança de um novo dia. Floresça, floresça, servindo com amor e alegria. Floresça, floresça, floresça. O bom perfume de Cristo ao mundo. Floresça, floresça através do amor. Floresça, Deus te chamou. Floresça, semeando a paz. Floresça, Deus se fez capaz. Floresça através da oração. Floresça, levando a salvação. Floresça na tua família, servindo a Deus e ao próximo com alegria. Floresça, floresça,
Olá, seja muito bem-vindo. Que alegria ter você comigo em mais um episódio do programa Vida Plena. Hoje o nosso coração está em festa. Hoje celebramos o Dia Internacional da Mulher. Mas não apenas uma data no calendário. Celebramos histórias, celebramos coragem, celebramos fé. Celebramos mulheres que florescem, mesmo depois do inverno. A mulher é força que não faz barulho, mas sustenta lares. É lágrima que rola escondida, mas que rega sementes invisíveis. É colo que cura, é palavra que encoraja, é presença que transforma ambientes. Ela floresce quando é menina sonhadora, floresce quando é mãe cansada, mas perseverante, floresce quando é profissional determinada, floresce quando recomeça depois das perdas, floresce quando decide não desistir, porque a verdadeira força da mulher não está apenas no que ela faz, mas no que ela carrega dentro, propósito, fé e uma capacidade divina de amar. Hoje, o Vida Plena homenageia você, mulher que já enfrentou estações difíceis, estações de dor, de silêncio e de espera, mas que continua florescendo, porque Deus colocou dentro de você uma semente que nenhuma tempestade consegue destruir. Que este programa seja abraço, honra e reconhecimento, que você se sinta vista, que você se sinta valorizada, que você lembre, você é parte do jardim de Deus na terra. Eu sou Helena Cristina Grilli e esse é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Vivo a vida florescendo, eu de Deus sou um rebento, todo tempo a brotar. Primavera nem chegou, o inverno não cessou e eu continuo a germinar. No outono, no verão, não importa a estação de florescer, não vou parar. Quando o tempo for incerto, mesmo estando num deserto, minha fé florescerá. No deserto dessa vida, eu floresço com Jesus. Nada mais me intimida, eu floresço com Jesus. Não importa o que passei, com Jesus florescerei. O que importa é florescer nos átrios do meu Senhor, onde Ele me plantou, eu quero permanecer. Quero raízes profundas, Deus em ti me aprofundar. Quero mais te conhecer, em teus átrios florescer, teu perfume exalar. Quero ser em todo tempo girassol no teu jardim, sempre de frente pra luz, enraizada em Jesus, eu sempre nele e ele em mim. Se no vale eu passar, florescerei, passarei sem reclamar, florescerei, todo tempo florescendo, minhas raízes crescendo, eu florescerei. Se no vale eu passar, florescerei, passarei sem reclamar, florescerei, todo tempo florescendo, minhas raízes crescendo, eu florescerei. No meio da minha família, junto com os meus irmãos, seja em casa ou no trabalho, em qualquer repartição, lá na rua onde moro, meus vizinhos irão ver que Jesus, o jardineiro, é quem me faz florescer. Seguindo, florescendo, onde o Senhor me mandar, seja aqui ou mais distante, florescendo quero estar. Na igreja onde eu sirvo, onde quer que eu for preciso, a minha vida florescerá. Na luta, na prova, no vale, no monte, em pleno deserto, eu vou florescer. Cantando, sorrindo, ou mesmo
queimo forte. Que declaração poderosa acabamos de ouvir. Quando nós ouvimos eu florescerei, isso não é apenas uma frase bonita, é uma decisão, é um posicionamento espiritual, é uma postura diante da vida. Mulher plena entende que florescer não significa que tudo está fácil. Significa que, mesmo quando a primavera ainda não chegou, ela continua germinando. Mesmo quando o inverno não cessou, ela não paralisa. A vida da mulher é feita de estações. Há dias de verão, dias de conquista, de alegria, de celebração. E há dias de outono, quando algumas coisas precisam cair para dar lugar ao novo. Há dias de inverno, quando o silêncio é necessário, quando Deus trabalha nas raízes. E há primaveras, quando aquilo que foi cultivado em secreto começa a aparecer. Mas o que define a mulher plena não é a estação que ela está vivendo. O que define é onde ela está enraizada. Se ela está enraizada em Jesus, ela floresce no deserto. Se ela está enraizada em Jesus, ela floresce na luta. Se ela está enraizada no propósito, ela floresce mesmo quando ninguém está vendo. E talvez hoje você esteja se perguntando: como florescer no meio do cansaço? Como florescer no meio da pressão da família, do trabalho, das responsabilidades? Florescer começa nas raízes. E raízes profundas se formam quando decidimos permanecer. Permanecer nos átrios do Senhor, permanecer na fé, permanecer confiando mesmo quando não entendemos. A mulher plena não é aquela que nunca chorou, é aquela que chorou e continuou. Não é aquela que nunca teve medo, é aquela que sentiu medo e mesmo assim avançou. Ela floresce na família, ela floresce no trabalho, ela floresce na rua onde mora, porque o que está dentro dela é maior do que o que está acontecendo ao redor dela. E nessa canção que ouvimos, ela fala do jardineiro. Jesus é o jardineiro. Isso significa que você não está sozinho no processo. Não é você que produz o milagre. É Ele que rega, é Ele que sustenta, é Ele que faz brotar. Mulher plena não vive reagindo às estações. Ela vive firmada na fonte. Por isso hoje, nesse Dia Internacional da Mulher, eu quero dizer a você: não importa o que você enfrentou. Não importa se foi vale, se foi monte, se foi prova ou se foi deserto. Você não foi plantada para sobreviver, mas você foi plantada para florescer. E quando houver fé dentro de você, haverá vida brotando. Continue, aprofunde as raízes, olhe para a luz, permaneça no jardim, porque Deus ainda está cuidando de você. E você ainda vai florescer. Eu sou Helena Cristina Grilli e este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Pra semente germinar, há um processo a enfrentar. Tem que plantar, tem que zelar com muito amor. E quem é o homem pra dizer que vai parar, que vai morrer, impor limite no que Deus determinou? Mesmo em meio à seca, você não parou de regar aquilo que você plantou, enfrentando risco, sol, frio e calor, mas não desistiu. Vai valer a pena o seu sofrimento. Cada lágrima que já rolou não foi em vão. O seu choro regue, Deus dá crescimento na própria estação. Vai florescer, ninguém vai impedir você ir a colher. Preparem os celeiros para guardar os frutos. Prepare o coração para viver de Deus o sobrenatural. Vai florescer, o que era incerto agora vai dar certo. Deus tira do papel aquele seu projeto e a colheita vai ser mais que especial.
de regar aquilo que você plantou, enfrentando risco, só frio e calor, mas não desistir. Vai valer a pena o seu sofrimento. Cada lágrima que já rolou não foi em vão. O seu choro regue, Deus dá crescimento na própria estação. Vai florescer, ninguém vai impedir você ir a colher. Preparem os celeiros para guardar os frutos. Prepare o coração para viver de Deus o sobrenatural. Vai florescer, o que era incerto agora vai dar certo. Deus tira do papel aquele seu projeto e a colheita vai ser mais que especial. Vai florescer, Deus vai mandar em dobro o que você precisa e toda a sua casa vai glorificar a Deus. Vai florescer, Deus vai lhe dar a cura que tanto precisa, pois nesse seu deserto Deus envia a vida e faz surgir água pra você beber. Vai florescer, vai florescer. Vai florescer, se prepare pra colher. Vai florescer. Nós acabamos de ouvir que para a semente germinar há um processo a enfrentar. E é exatamente aqui que muitas mulheres desistem, porque todos querem a colheita, mas poucos falam do processo. A semente não floresce no palco, ela floresce no escuro da terra, no silêncio, na pressão, na espera. E essa canção nos lembra algo fundamental. Ninguém tem autoridade para impor limite no que Deus determinou para a sua vida. Podem ter desacreditado, podem ter duvidado, podem ter dito que não ia dar certo, podem ter chamado de sonho grande demais, projeto impossível, ousadia exagerada, mas quando Deus determina, nem a seca impede. Talvez você esteja vivendo uma estação de seca, talvez você esteja regando com lágrimas aquilo que ninguém está vendo crescer. Talvez você esteja cansada de enfrentar sol, frio, risco, calor, e ainda assim continuar cuidando daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Mas há algo sobrenatural nesse processo. O seu choro rega e Deus dá o crescimento. A mulher plena entende isso. Ela aprende que cada lágrima tem propósito, que cada oração silenciosa constrói raízes profundas, que cada dia de perseverança prepara celeiros. E hoje eu quero falar algo profético para você. Você vai florescer. O que parecia incerto, Deus está alinhando. O que estava no papel, Deus está movimentando. O que parecia atrasado, Deus está amadurecendo. E antes de colher fora, Deus trabalha dentro. Porque a primeira colheita é interna, é maturidade, é fé fortalecida, é identidade restaurada. E quando eu ouço essa próxima canção, eu não ouço apenas uma canção, eu ouço um testemunho. Porque florescer não é algo que acontece de repente na vida. É processo, é deserto, é regar em silêncio, é confiar quando ninguém via sentido. E é sobre isso que eu quero compartilhar através da canção que ouviremos agora. A história de pessoas que tiveram a vida florescida. Como Deus transformou estações difíceis em solo fértil. Como aquilo que parecia fim virou começo. Porque se fez com uma pessoa, Ele pode fazer com você. Eu sou Helena Cristina Grilli e esse é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Com Ele, nós aprendemos a aceitar o sobrenatural e esperar o impossível, pois Ele veio para tocar o coração partido, proclamar liberdade para o cativo e libertação para aqueles que eram prisioneiros.
ele se importava sinceramente com todas as pessoas, suas esperanças, temores e sonhos pessoais. E enquanto tocava nosso mundo em nome do Pai, o fazia olhando em cada rosto, em cada coração, e passo a passo foi transformando cada um de nós. Ele era um homem puro e simples, sem vergonha de chorar. Um homem que ouvia corações aclamar. Bastava um só olhar de amor, bastava ouvir sua voz, pra passo a passo transformar cada um de nós. Cada um de nós alcançou com seu olhar, onde havia solidão, trouxe sua paz, espalhando ao redor rastros de amor. Com seu poder se transformou cada um de Os doentes vinham a ele e eram sarados. Os surdos puderam ouvir. Aos cegos foi dada a visão. Os coxos puderam andar e os leprosos ficaram limpos. Homens e mulheres solitários encontraram nele um novo tipo de amor e uma nova vida. Mesmo as crianças eram tocadas pela sua presença. Quando ele olhava para elas, via seus corações simples e cheios de fé e sempre as recebia de braços abertos. Olhem as crianças, ele dizia para o povo. Se vocês não se tornarem como uma delas, não terão parte no reino de meu Pai. Vinde a mim, sim, vinde a mim, com corações cheios de fé, percebereis que é grande amor de quem vos chama e vos diz: vinde a mim. Ó, vinde a mim, sim, vinde a mim, com corações cheios de fé, percebereis que é grande amor de quem vos chama e vos diz: vinde a mim. Um dia eu vi o Senhor com as crianças e meus olhos se encheram de lágrimas, pois eu percebi de novo o milagre que Ele tinha feito em meu próprio coração. Eu estava tão cansada do mundo, tão oprimida pelo pecado, usada pelos homens e desprezada pelas mulheres. Mas então eu encontrei a Jesus e em seu olhar eu achei amor e perdão e esperança. E através de sua cura eu encontrei em mim mesmo um coração confiante de uma criança e um lugar para começar de novo. Cada um de nós alcançou com seu olhar, onde havia solidão, trouxe sua paz, espalhando ao redor
Obrigada, Jesus. Onde havia solidão, trouxe a sua paz. Com o seu poder, transformou cada um de nós. Foi isso que acabamos de ouvir neste louvor. Eu vou te falar uma coisa. Quando Deus transforma, Ele não apenas cura, mas Ele faz florescer. Porque o agir de Deus não termina na restauração. Ele sempre nos conduz a um novo tempo. E a sua palavra diz em Cânticos de Salomão 2:12: florescem os ramos na terra, o tempo de cantar chega, e a voz dos pássaros ouve-se em nossa terra. Observe, primeiro vem o processo, depois vem o florescer. Primeiro vem o inverno da alma, depois os ramos começam a aparecer. E não acontece de uma vez, não é de uma forma barulhenta. Primeiro acontecem os ramos, depois o broto e depois o sinal da vida. Talvez você esteja saindo de um tempo de solidão, talvez você esteja atravessando um processo silencioso, mas se ele já começou a transformar, prepare-se, porque florescer é inevitável para quem permanece nas mãos do jardineiro. Hoje, nós estamos falando sobre quando Deus decide que é tempo de florescer, com certeza florescem os ramos na terra e o céu anuncia: chegou o seu tempo de cantar. Eu sou Helena Cristina Grilli e esse é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chega e a voz da rolinha ouve-se em nossa terra. Hoje, eu não falo apenas como homem, eu falo como alguém que reconhece a força que não faz barulho, a coragem que não aparece nas manchetes, a lágrima que caiu quando ninguém estava olhando, porque quando as flores aparecem, não é apenas a paisagem que muda, o ambiente inteiro se transforma, e assim são vocês. A menina que carrega sonhos maiores que o próprio mundo, que brinca, pergunta, imagina, que está descobrindo sua voz, seu valor, sua identidade. Menina, nunca permita que diminuam o que Deus plantou em você. A jovem que enfrenta escolhas difíceis, que lida com inseguranças, pressões, expectativas, que aprende a se posicionar, que descobre que força e doçura podem caminhar juntos. Jovem, você não precisa se perder para ser aceita, você já é suficiente. A mulher que trabalha, decide, sustenta, que ama intensamente, mas preserva sua essência, que cai, mas levanta com dignidade. Sua resistência é silenciosa, mas profundamente poderosa. A mãe que dorme menos para proteger mais, que ora antes mesmo de ensinar, que se preocupa, aconselha, corrige e abraça. Seu amor é abrigo, seu colo é refúgio. A avó que carrega a história nos olhos, que atravessou invernos e ainda floresce, que sustenta gerações com sabedoria, que ensina mais pelo exemplo do que pelas palavras. A sua presença é legado. A estudante que estuda cansada, que enfrenta provas externas e internas, que insiste quando tudo parece difícil, que sonha com um futuro ainda invisível. Continue, o seu esforço florescerá. A profissional que equilibra prazos e emoções, que enfrenta ambientes desafiadores com postura, que ocupa espaços antes negados, sua competência não é acaso, é preparo. A dona de casa que organiza o invisível, que sustenta o cotidiano, que mantém o lar funcionando enquanto o mundo acontece lá fora. Seu trabalho pode não receber aplausos, mas ele sustenta vidas. Aparecem as flores na terra, mas antes disso houve inverno, e muitas de vocês atravessaram invernos caladas, suportaram críticas, recomeçaram depois de decepções, choraram em silêncio, foram fortes quando queriam desabar, e ainda assim floresceram. Vocês não são flores frágeis de estufa, vocês são flores que romperam o chão duro, que enfrentaram vento, que atravessaram seca, que resistiram ao frio e continuaram de pé. A
voz da rolinha ouve-se em nossa terra. É suave, mas anuncia a mudança de estação. E talvez muitos não percebam, mas quando uma mulher se levanta, uma geração inteira se fortalece. Quando uma mulher decide não desistir, o futuro ganha novas possibilidades. Quando uma mulher ora, céus se movem. Hoje, neste Dia Internacional da Mulher, eu não celebro apenas conquistas visíveis. Eu celebro o invisível, a fé silenciosa, a coragem diária, a perseverança que ninguém viu. Celebro a menina que acredita, a jovem que aprende, a mulher que sustenta, a mãe que protege, a avó que aconselha, a estudante que insiste, a profissional que constrói, a dona de casa que mantém o mundo de pé. Se hoje você ainda está no inverno, ouça com atenção. O tempo de cantar chega. Quando Deus determina uma nova estação, o impossível perde força. Quando Ele sopra a primavera sobre a sua história, a terra mais árida começa a dar sinais de vida. Talvez você ainda não veja o jardim inteiro, mas os ramos já começaram a aparecer. Talvez sua voz tenha sido silenciada por um tempo, mas ela será ouvida novamente. A voz da rolinha ouve-se em nossa terra, e hoje nós ouvimos a sua voz. Você não é detalhe da história, você é parte do propósito. Você não é a sombra, você é presença. Você não é silêncio, você é anúncio de nova estação. Flores aparecem na terra, e hoje nós nos levantamos para honrar você, não apenas pelo que faz, não apenas pelo que suporta, mas pelo que é. Primavera de Deus, em forma de mulher. Você tem uma missão, você é especial, não existe outra igual a você. Mulher, Deus te deu um coração quebrantado, adorador, cheio de amor. Não diga que você não tem valor. Deus não errou quando Ele te criou. Eu tenho uma missão, disso eu não abro mão. Ser uma mulher vitoriosa. Eu tenho uma missão, disso eu não abro mão. Ser uma mulher vitoriosa. Diga que você não tem valor. Deus não errou quando Ele te criou. Eu tenho uma missão, disso eu não abro mão. Ser uma mulher vitoriosa. Eu tenho uma missão, disso eu não abro mão. Ser uma mulher vitoriosa. Oh medo, onde está tua vitória? Eu sou vitoriosa sobre o medo, vitoriosa sobre o medo. Oh culpa, onde está tua vitória? Eu sou vitoriosa sobre a culpa, vitoriosa sobre a culpa. Doença, onde está tua vitória? Eu sou vitoriosa sobre a dor, vitoriosa sobre a dor. Oh morte, onde está tua vitória? Traga
mulheres chamadas para florescer. Hoje nós celebramos o Dia Internacional da Mulher, mas não celebramos apenas uma data, celebramos processo, celebramos resistência, celebramos histórias que sobreviveram ao inverno. Salomão escreve: aparece as flores na terra. Para as flores aparecerem, o inverno precisou passar. Para as flores aparecerem, a raiz precisou suportar o frio. Para as flores aparecerem, houve silêncio. Talvez você esteja vivendo uma estação silenciosa, talvez você esteja vivendo um inverno emocional, talvez você esteja esperando algo que parece demorar demais. Mas o texto continua: chegou o tempo de cantar. Isso significa que existe um tempo determinado por Deus para o florescimento, porque florescer é responder ao tempo de Deus. Salomão escreveu em Eclesiastes 3:1: tudo tem o seu tempo determinado. O inverno não é eterno, a dor não é definitiva, espera não é abandono. Hoje nós vamos falar sobre isso, quando Deus decide que é tempo de florescer. Quando Deus determina a primavera, ninguém impede. Agora eu quero que você viaje comigo pelas Escrituras, porque a Bíblia está cheia de mulheres que floresceram após o inverno. Começaremos com Ana, uma mulher que floresceu da humilhação. Ana era estéril, era provocada, era comparada e Ana chorava no templo. Mas Ana fez algo poderoso. Ela regou a tristeza, a esterilidade com oração. E antes do filho nascer, a paz nasceu primeiro. Florescer começa quando a paz chega antes do milagre. E o ventre, que era motivo de vergonha, virou instrumento de governo espiritual. Nós também temos a personagem Ruth. Ruth floresceu do luto. Ruth era moabita. Ruth perdeu o marido, perdeu estabilidade. Ruth não tinha filhos. Ruth estava sem futuro e sem segurança. Ruth tinha muitos motivos para voltar. Disse à sua sogra Noemi e aconselhou voltar quando da morte de seus filhos. Mas Ruth, num propósito, ela disse a Noemi: onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que passares a noite, ali passarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth, depois de aceitar seguir com Noemi, ela foi trabalhar recolhendo espigas. Aquele lugar de recolher espigas significava um lugar de esforço, um lugar de humildade e um lugar de recomeço e um lugar de trabalho simples e de pessoas invisíveis. Mas aquele campo também era cenário de redenção. Ruth entrou como uma viúva estrangeira e saiu como parte da linhagem de Jesus. O luto não cancelou o propósito. Temos Esther. Esther floresceu sob pressão. Esther era órfã, estrangeira, vulnerável, mas chegou um momento decisivo em que ela precisava se apresentar para o rei e interceder pelo povo de Israel. Foi quando Mardoqueu, seu parente e tutor, disse: quem sabe, Esther, se não é para esse tempo que foste levantada. Então, Esther decidiu se apresentar perante o rei. Minha amiga, você não está onde está por acaso. Há mulheres que florescem quando entende que sua posição é propósito. Maria floresceu na obediência. Maria era jovem, simples e recebe uma promessa impossível. A promessa que ela recebe é que seria a mãe de Jesus, uma moça virgem e solteira. Naquele momento ela poderia ter recuado, mas ela disse: cumpra-se em mim. E desse gesto nasceu Jesus. Maria, ao pronunciar as palavras sim, passou a desfrutar do propósito de Deus em sua vida, permitindo à humanidade alcançar a salvação. Maria não fez nada exceto pronunciar palavras de serva.
faça-se em mim conforme a tua palavra. Florescer é dizer sim antes de entender tudo. Débora floresceu na liderança. Num tempo de guerra, ela julgava Israel. Débora era juíza, era profetisa bíblica. Teve o propósito de libertar Israel da opressão cananeia de 20 anos. Ela liderou com sabedoria, com coragem e com fé. Ela ensina a ter a liderança corajosa, confiança total em Deus e equilíbrio na vida familiar e pública. Não pediu permissão para florescer, ela apenas se levantou. Há mulheres aqui que estão me ouvindo neste momento que precisam se levantar. Sara floresceu na idade improvável. Sara até sorriu quando foi-lhe dito que ela seria mãe na velhice. Ela achava tarde demais para ser mãe, mas Deus não trabalha com prazo humano. E de Sara nasceu Isaque, filho da promessa de Deus, herdeiro das alianças divinas, um dos patriarcas centrais do povo de Israel. Minha amiga, nunca é tarde para florescer. Agar floresceu no deserto. Agar foi usada, Agar foi humilhada, Agar foi rejeitada e Agar foi expulsa para o deserto com seu filho. O deserto de Agar não foi apenas geográfico, foi emocional. O deserto para ela parecia o fim, mas foi no deserto que Deus a chamou pelo nome. Agar entrou no deserto como serva rejeitada, mas saiu do deserto como a mulher que conheceu Deus. Foi no deserto que Deus se revelou como Deus que vê. Talvez hoje você esteja invisível para as pessoas, mas eu te falo uma coisa: você nunca estará invisível para Deus. A mulher do fluxo de sangue, esta floresceu na insistência. Ela sofria há 12 anos com hemorragia. Isso significava dor física constante. Gastou tudo o que tinha com médicos, não melhorava, era considerada impura pela lei. Vivia isolada social e religiosamente. Ela não podia tocar em ninguém, ninguém podia tocá-la. Era um deserto emocional, físico e social. Mas ela decidiu romper o silêncio. Ela disse: se eu apenas tocar nas vestes, ficarei curada. Ela não pediu palco, ela não pediu atenção, ela apenas tocou e Jesus parou. No meio da multidão ele pergunta: quem me tocou? Não porque não soubesse, mas porque queria restaurar não só o corpo, mas a identidade dela. Ele a chamou de filha. Ela entrou anônima e saiu como filha. Ela entrou doente e saiu curada. Ela entrou excluída e saiu restaurada. Ela floresceu no meio da multidão. Florescer, minha amiga, é ter coragem de tocar em Jesus, mesmo quando tudo diz para você se esconder. A sunamita, esta floresceu na perda. Ela era uma mulher influente, generosa, mas ela era estéril. Mesmo sem ter filho, serviu ao profeta Eliseu, construiu um quarto para ele, servia antes de receber. E Deus lhe deu um filho. Anos depois esse menino morre. E quando perguntam para ela: como você está? Ela responde: eu estou bem, tudo vai bem. Isso não era negação, era fé. Ela não se entregou ao desespero, mas ela foi direto ao profeta. Ela foi ao lugar de promessa e o filho dela reviveu. A sunamita floresceu 2 vezes. Ela floresceu quando recebeu a promessa e quando se recusou a desistir dessa promessa. Florescer para ela foi manter a fé quando tudo parecia perdido. Nós também encontramos Lídia. Lídia floresceu nos negócios. A história de Lídia está em Atos. Ela era vendedora de púrpura. Púrpura era um tecido caro ligado à nobreza. Então ela era empresária, independente financeiramente, temente a Deus e mulher de influência. Ela não é apresentada como esposa de alguém. Ela aparece pelo nome. Ela tinha uma identidade e ela prosperou com propósito. Amiga, florescer também é prosperar. A samaritana floresceu da vergonha.
era rejeitada, mas depois do encontro com Jesus, ela virou voz na cidade. O lugar da vergonha virou testemunho. Hoje, se você está no lugar de vergonha, Jesus vai entrar na sua vida e virá a sua vergonha em testemunho. Abigail floresceu na sabedoria. Casada com um homem insensato, mas sempre agiu com prudência. Ela salvou sua casa. Florescer é agir com sabedoria nos caos. Nenhuma dessas mulheres floresceu porque teve vida fácil. Florescer não é ausência de dor, é permanecer na raiz. E Jesus disse: eu sou a videira. Se você permanece, você floresce. Hoje Deus está dizendo: há flores surgindo, talvez pequenas, talvez discretas, mas já estão aparecendo. O inverno não venceu você. A dor não venceu você. A espera não venceu você. Você está aqui, você permanece, você está enraizada. Se você está enraizada em Deus, você vai florescer, porque chegou o tempo de cantar. Esse não parece ser o teu final, pois sei que só nasce também depois de um temporal. Sei que a tua história não acaba aqui, pois sei que o Redentor se levanta por ti. Eu sei que o fim dessa luta chegará. Chega o tempo de cantar. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Só nasce também depois de um temporal. Eu sei que a tua história não acaba aqui, pois sei que o Redentor se levanta por ti. Eu sei que o fim dessa luta chegará. Hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luto, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica.
pode falar com Deus em concordância. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, hoje nos colocamos diante de Ti como filhas, como mulheres que passaram por processos, como mulheres que enfrentaram estações que ninguém viu. Pai, Tu conheces cada história que está sendo ouvida agora. Tu conheces o choro escondido no travesseiro. Tu conheces as orações feitas em silêncio na cozinha, no carro, no banheiro, no quarto escuro de uma cela, no quarto escuro de um hospital. Tu conheces aquela que se sente forte por fora, mas cansada por dentro. Senhor, Deus Altíssimo, Pai de amor, Deus que vê, Deus que sustenta, Deus que restaura. Nós nos colocamos diante de Ti neste momento, reconhecendo que nenhuma mulher está ouvindo este programa por acaso. Tu és o Deus que visita deserto, o Deus que transforma lágrimas em sementes, o Deus que faz florescer os ramos na terra. Hoje, Pai, eu levanto minha voz em favor de cada mulher que me ouve. Pai, toca agora onde ninguém consegue tocar. Visita aquela que está sorrindo por fora, mas lutando por dentro. Visita a que foi forte por tanto tempo que esqueceu como pedir ajuda. Visita a que está cansada de ser forte. Visita a que se sente invisível. Tu és o Deus que viu Agar no deserto. Tu és o Deus que parou para a mulher do fluxo de sangue. Tu és o Deus que restituiu o filho da sunamita. Tu és o Deus que honrou Ruth no campo. Tu és o Deus que abriu o coração de Lídia. Então hoje, Senhor, faz de novo. Onde houve rejeições, estabeleça honra. Onde houve abandono, estabeleça pertencimento. Onde houve silêncio, libera a voz. Onde houve trauma, derrama cura. Eu declaro em nome de Jesus que cadeias emocionais sejam quebradas, que culpas antigas percam forças, que palavras lançadas contra elas sejam anuladas. Senhor, restaura a identidade dessas mulheres, que cada menina saiba que é escolhida, que cada jovem entenda que tem propósito, que cada mulher adulta receba força renovada, que cada mãe seja sustentada sobrenaturalmente, que cada avó sinta que a sua história tem valor eterno, que cada estudante tenha clareza e perseverança, que cada profissional receba favor e sabedoria, que cada dona de casa sinta o céu celebrando o seu trabalho invisível. Pai, sopra a primavera sobre histórias que estavam congeladas, que o deserto floresça, que a esperança renasça, que os sonhos adormecidos acordem. Eu profetizo, o tempo de cantar chega, que as portas se abram, que os caminhos se alinhem, que os relacionamentos sejam restaurados, que as lágrimas sejam enxugadas. Espírito Santo, envolve cada mulher agora, aquieta a ansiedade, cala o medo, derrama paz profunda, que elas se levantem com dignidade, que caminhem com segurança, que floresça onde estão plantadas. Senhor, sela este momento, que nenhuma delas saia igual no dia de hoje, que ao desligar este programa, elas saibam no íntimo: eu sou vista, eu sou amada, eu sou fortalecida, eu sou primavera nas mãos de Deus, e que a graça, a força e a presença do Senhor as acompanhe todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Que alegria celebrar a força, a fé e o florescer de cada mulher que esteve conosco hoje. Se você recebeu essa palavra, se essa oração tocou o seu coração, se algo dentro de você foi renovado, então celebre, porque o tempo de cantar chegou.
Eu quero agradecer de todo o coração a cada ouvinte, a cada mulher, a cada família que esteve conectada conosco neste episódio tão especial. Obrigado por sua companhia, obrigada por abrir seu coração, obrigada por caminhar conosco. E não pare por aqui. Curta, compartilhe, encaminhe para outra mulher que precisa florescer. Marque alguém, seja instrumento de esperança e nos siga nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e no YouTube. Comente, mande sua mensagem, envie seu pedido de oração e seu testemunho. O Vida Plena cresce quando você compartilha. E anota aí, no próximo episódio vamos continuar essa jornada poderosa, porque Deus ainda escreve histórias e a sua não terminou. Prepare o coração, convide alguém para ouvir com você, porque o que está vindo ainda é maior. Eu sou Helena Cristina Grilli e este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Fiquem todos na paz, vivam com fé, floresçam onde estão plantados. E até o próximo encontro, se Deus assim permitir. Você acompanhou o programa Vida Plena, produzido e apresentado por Helena Cristina Grilli. Todos os domingos na Rádio FM Pimenta Bueno 87,9. Até domingo que vem.